Olá a todos, na aula de hoje vamos falar sobre o plano. Então o nosso objetivo aqui, estamos no espaço R3, é descrever a equação de um plano. E aí eu preciso fazer uma observação que é o seguinte: apesar de vocês estarem enxergando essa figura, é muito importante ter clareza que, assim como retas, quando a gente desenha uma reta, a gente acaba na prática desenhando, na verdade, era um segmento de reta, mas a ideia de reta é você se estender para o infinito, tanto de um lado quanto do outro. No plano é a mesma coisa. Aqui eu estou desenhando essa figura que parece uma folha de papel, só que você tem que estender para o infinito, para todos os possíveis lados. Então imagine como se fosse uma folha de papel, só que de tamanho infinito. Então esse é o nosso plano. Estamos no espaço R3. Então, digamos que os meus eixos cartesianos, sei lá, estejam por aqui. E o nosso objetivo é descrever a equação do plano. Só que para descrever a equação do plano, nós precisamos de algumas informações. Na equação da reta, o que a gente acabava precisando era ou de dois pontos, via geometria euclidiana, ou de um ponto e um vetor diretor. Aqui, para descrever a equação do plano, eu vou precisar de um ponto, que eu vou chamar de P0. Então, um ponto que faça parte do plano. E eu vou precisar de um vetor, que é chamado de vetor normal. E esse vetor normal ele possui a seguinte propriedade: que na hora que você constrói qualquer vetor contido nesse plano, o ângulo entre o vetor normal e esse vetor que está contido no plano é 90 graus, ou seja, os dois vetores são ortogonais. Então, qual vai ser a nossa estratégia? Eu vou querer discutir com vocês quais são todos os possíveis pontos P, de tal modo que se eu construir o vetor P0P, esse vetor roxo que mora no papel, mora no plano, ele é ortogonal ao vetor normal. Então, em outras palavras, eu quero saber quais são os pontos P com coordenadas x, y, z. Então, vou colocar aqui P com coordenadas x, y e z, de tal modo que o vetor P0P seja ortogonal ao nosso vetor normal. Bem, para fazer isso, nós temos o produto escalar. Então, se a gente sabe que se a gente quer descobrir essa propriedade, então a gente faz com que este vetor seja ortogonal a este, e uma maneira de identificar isso é fazendo n escalar P0P ser igual a zero. Porque se o produto escalar der zero, quer dizer que os vetores são ortogonais. Bem, mas antes a gente precisa calcular quem é o nosso vetor P0P. Então, deixa eu colocar aqui no rascunho. P0P seria P menos P0. Então, nesse caso, seria x menos x0, y menos y0, z menos z0. Lembrando que P é x, y, z, P0 é x0, y0, z0. Portanto, na hora que a gente faz o produto escalar deste vetor por este vetor, o resultado vai ser A vezes x menos x0 mais B vezes y menos y0 mais C vezes z menos z0, e isso tudo deve ser igual a zero. Vou aplicar a distributiva e vou agrupar os termos que acompanham x, y, z e do outro lado x0, y0, z0. Então, reordenando os termos, nós vamos ter o seguinte: ax mais by mais cz. Agora, vou colocar assim, menos ax0 menos by0 menos cz0 igual a zero. Essa expressão aqui vou chamar de D. Então eu vou carregar inclusive o sinal de menos. Então vai ficar, vou até colocar aqui, ax mais by mais
CZ mais D igual a zero. Lembrando que estou carregando inclusive o sinal de menos, então por isso fica mais. E essa equação aqui, vocês estão vendo aqui, é conhecida como a equação geral do plano. Então vamos fazer aqui um exemplo. Determine a equação geral do plano π, que passa pelo ponto A com coordenadas 2, 1, 2, menos 1 e 3, e tendo n, o vetor 3, 2, menos 4, vetor normal a π. Então, já pelo fato do n ser o vetor normal, se vocês observarem na fórmula ax mais by mais cz mais d igual a zero, o ABC era justamente as coordenadas do vetor normal. Então, de antemão, a gente já sabe que, na hora que a fórmula geral, que é ax mais by mais cz mais d igual a zero, por causa dessa informação, já sabemos que a igual a 3, então fica 3x, b igual a 2 e c igual a menos 4. Resta determinar o valor de d. Só que a gente sabe que o ponto A faz parte do plano. Isso quer dizer o quê? Que quando você troca o x, y, z pelos valores das coordenadas do ponto A, você consegue determinar o ponto D. Então, isso implica, vamos dizer assim, como o ponto A pertence a π, a gente sabe o seguinte, que 3 vezes 2 mais 2 vezes menos 1 mais, na verdade menos, né? Menos 4 vezes 3 mais D é igual a zero. Então aqui vai ficar 6 menos 2 menos 12 mais D igual a zero. Então, deixa eu só conferir se as contas estão corretas. Menos 12, menos 2, então aqui dá menos 14, menos 8. Então, aqui dá menos 8 mais D igual a zero. E por fim, D é igual a 8. Sabendo que D é igual a 8, podemos substituir aqui e obtemos a equação geral do plano, que tem como vetor normal o vetor n, de tal modo que o ponto A pertence ao plano. Será que o ponto, por exemplo, 1, 2, 3 faz parte desse plano? Como a gente vai fazer para identificar isso? Substitui as coordenadas e vê se dá uma verdade. Então, por exemplo, se você trocar o x por 1, o y por 2, o z por 3, o que vai acontecer? Então, aqui vai ficar 3 mais 4, 7. 7 menos 12, que aí no caso 4 vezes 3, né? 7 menos 12 vai dar 7 menos 5 mais 8 dá 3, 3 não é igual a zero. Então o ponto 1, 2, 3, por exemplo, não faz parte do plano. A origem faz parte do plano? Resposta não, porque se você troca x, y e z por zero, aqui vai dar 8 igual a zero. Um ponto que faça parte do plano, você pode fazer, por exemplo, x igual a 0, y igual a 0, z igual a 2. Porque aí na hora que você substituir essas informações, vai ficar menos 8 mais 8 que dá 0 e realmente 0 é igual a 0. Então é assim que a gente identifica quando que um ponto faz ou não parte de um determinado plano. Para a próxima videoaula, vou resolver mais exercícios sobre esse assunto. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa estou à disposição e até a próxima.